Olá galera, eu sou o Nano e hoje a gente está aqui para falar de comunicação SPI. E estamos de novo com o analisador lógico. E no último vídeo que a gente gravou com o analisador lógico, a gente viu como que funciona a comunicação UART, a famosa comunicação serial. Hoje a gente vai ver um outro protocolo de comunicação, um pouquinho mais complexo que a serial, que é o SPI. SPI, a sigla é para Serial Peripheral Interface. Que ela tem de diferente da UART? Vamos começar por aí, já que no último vídeo a gente falou sobre a UART. Para início de conversa, ela é uma comunicação síncrona. O que isso quer dizer? Tem que ter um pino exclusivo para o controle da comunicação. É um pino de clock. Além disso, além dela ser síncrona, a comunicação UART, ela permitia comunicação entre dois dispositivos só. Você tinha um pino de comunicação num sentido, outro pino no outro sentido, mas não tem nada que preveja a comunicação entre mais dispositivos. A SPI, como o próprio nome já diz, ela é uma comunicação para periféricos. Então ela permite que você conecte vários dispositivos num único mestre. Você tem um mestre e você pode conectar vários dispositivos a esse mestre. Ele tem dois pinos de comunicação, um pino que é o MISO, é o Master Input Slave Output, que é a comunicação do escravo para o mestre, e o pino MOSI, que é o Master Output Slave Input, que ele passa os dados do mestre para o escravo. E aí, além disso, para cada dispositivo que você queira comunicar, você tem que ter um pino SS, que é o Slave Select. É o pino que você vai mudar o valor daquele pino para ativar aquele escravo. Tipo, eu tenho 3 escravos conectados, aí vai um pino de Slave Select para cada um deles. Quando eu quero comunicar com o primeiro, eu altero o valor do Slave Select do primeiro. Se eu quiser comunicar no segundo, eu faço a mesma coisa no segundo e assim sucessivamente, para os escravos saberem que momento eles vão observar que informação está chegando para ele e, mais importante, que momento eles vão escrever no pino deles, que horas eles saberem, tipo, opa, agora é minha hora de falar, agora não é minha hora, não vou mexer nesse pino. Então essas são as duas principais diferenças da SPI para o UART. A SPI é síncrona e a SPI permite vários dispositivos. Através do Slave Select, você consegue conectar vários dispositivos. Só que aí vem as desvantagens dela. A comunicação UART, a gente precisava de 3 condutores ligando as duas placas. A gente precisa do ground, você sempre precisa do ground. E você precisava do pino RX e do pino TX, o pino que comunica numa direção, o pino comunica noutra direção. Na configuração mais simples de toda da SPI, você precisa de 4 condutores, porque você precisa de um clock, um MISO, um MOSI e o ground. Você sempre precisa do ground. A não ser que você esteja fazendo comunicação diferencial, mas aí você precisa de um par de pino para cada direção de comunicação. Não vem ao caso. Mas você sempre precisa do ground. Então, e essa configuração está partindo do princípio que você só vai ter um escravo e aí o que você vai fazer, você não conectou o Slave Select. O que você vai fazer é deixar o Slave Select daquele escravo sempre ativo. Esse é o mínimo que você precisa para a SPI. Se você adicionar mais um escravo, você já precisa de 2 condutores a mais, que é o Slave Select de cada um deles. E aí, a cada escravo a mais que você adiciona, você precisa de mais um condutor. Então, a desvantagem da SPI com relação ao UART é isso. Você aumenta a quantidade de condutores que você precisa interligando os dois dispositivos. Só que quais são as vantagens? Peraí, já que eu vou precisar de condutor a mais, que eu preciso ter alguma vantagem.
E a principal vantagem da SPI é quem define a velocidade da comunicação é o mestre. O escravo ele não precisa saber em que frequência a comunicação vai ser efetuada, ele não precisa saber da velocidade da comunicação. Ele precisa ser só capaz, você não pode pegar um mestre que comunique numa velocidade ridícula e ligar num dispositivozinho ele vai ter uma velocidade máxima que ele consegue comunicar. Mas ele não precisa saber que velocidade é. Estando dentro dos limites dele, ele não precisa saber que velocidade é essa. Essa é a principal vantagem da SPI. Então você não precisa fazer nenhuma configuração excepcional no escravo para conectar no mestre. Só que nem tudo é tão bonitinho ainda. Ainda tem alguns parâmetros da comunicação que os dois precisam concordar e a gente já vai ver o que são esses. Então vamos aqui para o computador. Eu preparei aqui, nós temos 2 sketches aqui do Arduino. Vamos maximizar aqui o primeiro. Esse é o sketch do master. Basicamente ele inicia aqui a serial, inicia a SPI. Esse set clock divider é para ele determinar qual velocidade a comunicação vai ocorrer. O que ele está fazendo aqui, ó, SPI clock div 128. Ele está pegando o clock do Arduino e dividindo por 128 para fazer a comunicação. Acho que essa é a velocidade menor que o Arduino, pela biblioteca SPI, consegue comunicar por SPI. E aí a gente pegou o pino Slave Select, que no Arduino é pré-definido. E esse pino Slave Select a gente jogou ele para alto, porque o Slave Select ele ativa com valor 0. Então a gente joga ele para 1, justamente para ele desativar o escravo e só for ativar quando ocorrer uma comunicação. E aí a gente tem mais 2 parâmetros aqui. Esse SPI Data Mode, vocês vão ver mais para frente o que ele é. E o Set-Bit Order, você vai lembrar lá do vídeo da UART, se o dígito mais significativo está indo primeiro, ou se ele tá indo, o menos significativo está indo primeiro. Aqui está MSB First, para facilitar um pouquinho para a gente na hora da gente decodificar os dados, ele dá na ordem que a gente está acostumado, mas você pode configurar LSB também, não faz diferença. E aí no principal ele vai setar aqui alguns bytes só para ele guardar alguns dados temporariamente. Se você tiver algum valor disponível na serial, ele vai ativar o escravo, vai receber o valor da serial, vai gravar o byte que ele recebeu da serial e gravar ele para ser enviado e vai enviar ele por SPI e receber um outro byte. E esse sketch aqui especificamente não faz nada com esse outro byte, ele só desativa o escravo de volta. Então basicamente o que ele faz aqui, ele recebe um valor na serial e manda na SPI para o escravo. Vamos olhar agora o código do nosso escravo. O código do nosso escravo, a gente tem alguns bytes aqui, alguns valores temporários só para controle, um booleano aqui para a gente saber se a gente recebeu ou não o dado, e um byte para gravar o que recebeu, o que está enviando. O código do escravo no Arduino é um pouquinho mais feio, porque a biblioteca SPI do Arduino ela é mais voltada para você criar mestres e não escravos. Então o código fica um pouquinho mais feito, mas basicamente a gente seta o pino MSO como saída, e essa linha aqui ela está setando... está inicializando a SPI como escravo. A gente grava a nossa variável se eu recebi algum dado como falsa e ativa o dado. E lembra que eu falei que tinha coisa que você tinha que concordar? Apesar de você não precisar saber a frequência, esses 2 valores aqui, o modo e a ordem dos bits, tem que ser concordadas. É a única coisa na SPI que tem que ser concordada. Na UART a gente tinha mais coisa. E a gente vai iniciar uma interrupção para toda vez que ele receber um valor, ele vai chamar essa função aqui. E aí essa função vai gravar o valor recebido nessa variável aqui que a gente definiu aqui em cima, nessa slave received. E vai dizer que vai marcar aqui o received como true para indicar, opa, eu recebi um dado aqui. E aí o loop basicamente fica checando se ele recebeu alguma coisa. Se tiver recebido, ele pega esse valor recebido
grava para enviar, manda esse valor para enviar. Essa variável aqui, spdr, é da biblioteca SPI, é como ele envia e recebe informação. É tipo um buffer. E aí ele vai gravar esse valor aqui nessa variável. Na próxima vez que o clock começar a contar e esse chip aqui estiver ativo, ele vai enviar essa informação de volta. Essa é uma outra coisa do SPI que a gente vai ver. O SPI, o escravo só consegue mandar informação se o mestre dá clock para ele. Se o mestre não enviar sinal de clock, o escravo não consegue mandar informação, porque ele tem que mandar sincronizado com o clock. E aí ele dá um falso aqui na informação recebida. Então, resumindo, esses dois sketches aqui do Arduino, o master ele recebe um dado da serial, envia para a SPI, e o escravo recebe na SPI e guarda esse valor para quando a SPI for ativa de novo, ele mandar de volta. Dois códigozinhos assim bem simples. Acaba tendo um pouquinho mais de linha que o UART, mas porque a biblioteca de SPI não é tão bem desenvolvida quanto a biblioteca serial de UART do Arduino. Mas vamos lá, vamos capturar isso aqui. Eu já estou gravado esse código nos dois Arduinos que eu tenho aqui. Eu tenho dois Arduinos estão ligados aqui via essa protoboard, só para eu poder conectar no analisador lógico. E meu analisador lógico já está configurado aqui em cima. Então eu vou capturar aqui, vou enviar 3 caracteres. Mandei, posso parar minha captura. E aí se eu der zoom aqui, eu tenho os meus dados. Então nós temos aqui nosso sinal de clock, nossa comunicação do mestre para o escravo e do escravo para o mestre. Vamos destrinchar isso. E nosso chip select. Vamos destrinchar aqui. Então, primeira coisa, lembra daquele modo? Aquele modo ele vai definir 2 parâmetros. Quais 2 parâmetros? A polaridade do clock, que é esse primeiro aqui, ó. Tá vendo o clock? Ele tá, enquanto não tem comunicação, ele tá no valor 0. E aí, quando você está comunicando, ele dá o ciclo para 1 e depois volta para 0. Isso é a polaridade. Ela pode ser 0, que é o que ele está aqui agora, ou ele pode ser 1, que ele fica em 1 o tempo todo e ele desce quando ele vai fazer a comunicação. E o outro parâmetro é a fase da comunicação. A fase é um pouquinho mais complicado. Então vamos pegar aqui um ciclo de clock. O clock subiu, desceu e depois subiu de novo. A gente tem um ciclo aqui. Dentro desse ciclo aqui, o outro parâmetro é a fase. A fase quer dizer em que momento que a gente vai ler a nossa informação. Se a gente vai ler a nossa informação aqui no primeiro momento quando o clock sobe ou quando ele desce de volta. Ou seja, quando ele altera a polaridade dele ou quando ele retorna para a polaridade original. Ou seja, quando ele altera o valor dele para o valor ativo do clock, que é o contrário da polaridade, ou quando ele retorna para esse valor. Se vocês forem na documentação de qualquer dispositivo SPI, você vai encontrar essa tabelinha aqui. Ó. Essa tabelinha aqui é justamente quando são esses dados. Cada modo, qual é a polaridade e qual é a fase. Então, esse modo 0 que a gente está, a gente está funcionando aqui no modo 0. Esse modo 0, a polaridade é 0 e a fase é 0 também. Então, se a gente voltar aqui para o analisador lógico, polaridade do clock é 0, ele está 0 aqui o tempo todo. Quando ele subiu, a gente já lê nosso dado. Então, aqui no momento exato que ele subiu, vamos ver aqui o que o mestre está enviando para o escravo. Então, aqui está o valor 0. Aí, na próxima vez que o clock subiu, o que está escrito aqui? 1. Na próxima aqui de novo, a gente tem 1. Aí vem aqui 0, 0, 0 de novo, 0 de novo, e aqui por último a gente tem 1. O que isso dá pra gente? Um caractere A. Só vamos conferir aqui, mas tem certeza que é o caractere A. 2, 3, 4, 1. Nosso A minúsculo que a gente enviou.
Então, essa daqui é feita a comunicação. E aí, como você tem que ler o dado no primeiro sinal do clock, esse dado ele é gravado na queda do ciclo de clock anterior. Só que no primeiro bit aqui, você não tem ciclo de clock anterior. Então, a hora que você ativa o slave selector, você fala, a gente vai comunicar, e aí todo mundo grava o que ele quer escrever. Você vê aqui, ó, o MSO, que é do escravo para o mestre, a hora que eu ativei o slave select, ele já mudou o valor dele. Falou, opa, eu quero transmitir 1. Eu não sei exatamente o que ele está escrevendo aqui. Ele transmitiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele transmitiu algum valor que ele tinha na memória dele, mas que não é, provavelmente é lixo que tinha na memória dele. Mas ele já ativou aqui, ó, quando deu um sinal no slave select, ele já escreveu o que ele queria escrever. E aí o mestre deu o ciclo de clock aqui, ele jogou o clock para cima, todo mundo leu o valor, jogou o clock para baixo, todo mundo escreveu o próximo valor. O mestre mudou o valor dele para 1, que o próximo bit dele era 1, e o escravo continua em 1, que o próximo bit dele também era 1. E aí assim por diante. Na próxima queda do clock, todo mundo gravou o dado dele. Você vê, ó, o dado do clock é sempre gravado na queda. E isso que determina é a fase. A fase 0 você grava na segunda mudança de ciclo de clock anterior. Se não tivesse tido ciclo de clock anterior, na hora que a comunicação é ativada. No primeiro ciclo do clock atual, você lê o valor. E aí na queda do clock atual, você escreve o próximo valor. Isso a fase 0. Vamos só dar uma olhadinha aqui o que acontece no inverso, na fase 1. E aí vamos mudar o nosso modo de comunicação. Então, voltando aqui, ó, nossa documentação, agora a gente quer a fase 1. Então, vamos aqui para o SPI modo 1, que a gente vai continuar com a polaridade 0 do clock e vai mudar para a fase 1. Então, vamos lá, a gente vai aqui, modo 1 no primeiro Arduino, grava o código. Modo 1 no segundo Arduino, grava o código, abre nosso analisador lógico aqui de volta, nossa serial. Vamos deixar nosso ABC aqui preparado para enviar. Enviou. E aí aqui a gente tem nossa comunicação. Como dá para facilitar um pouquinho a vida, a gente vai... Deixa eu aumentar essa janela. E eu vou usar o analisador aqui do próprio analisador lógico. Então, a gente está com a polaridade 0 e a fase 1. Então, aqui, ó, a gente tem aqui nossa comunicação. Ativou o slave select para iniciar a comunicação. No primeira subida do clock, os dois gravam a informação é lida aqui na descida. Na primeira mudança do clock, do ciclo, ele grava, na segunda ele lê. E aí ele leu aqui, ó. Deu 1 para o MSO e 0 para o MOSI. Aí de novo aqui, ó. Primeira subida do clock. Lembra que antes ele gravava aqui, ó. Aqui na descida do clock ele já estava gravando o próximo bit. Agora ele esperou o início do próximo ciclo de clock. Então, iniciou o ciclo de clock, você grava. Desceu o clock de volta, você lê. Subiu o clock, você grava. Desceu, você lê. E aí, essa é a fase 1. Você faz toda a comunicação no ciclo de clock atual. Na fase 0, você grava a informação que você quer no ciclo de clock anterior e lê no ciclo atual. E aí, na próxima metade do ciclo de clock, você já grava o próximo bit que você quer comunicar. E aí, a informação aqui enviada no MOSI, exatamente o que a gente esperava, 0111. 00001, que é o nosso A. E se a gente for para a próxima comunicação aqui, ó, o MOSI, que é o do mestre para o escravo, já mudou aqui, ó, já foi no lugar de ser 01 aqui no final, já foi 10. 10 é o caractere B, que era justamente o que a gente esperava, a gente mandou ABC. E aí o MISO, ele aproveitou essa próxima comunicação para enviar o próximo byte que ele queria mandar. Então o escravo ele sempre tem que esperar o mestre dar ciclo de clock
para ele poder enviar a informação. Você não tem como receber informação do escravo para o mestre sem o mestre dar esses ciclos de clock para o escravo poder escrever a informação que ele quer. Então, só um esqueminha aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. Nossa polaridade pode ser 0 ou 1. Isso quer dizer o valor que o clock vai ficar quando ele estiver idle, quando ele não tiver sendo transmitido nenhuma informação. Se ele está no 0 ou no 1. E aí esse tracinho vermelho e o azul, o vermelho representa a primeira mudança do clock. Se vai ser de ativo de 1 para 0 ou de 0 para 1 vai depender da polaridade. E o azul indica a segunda mudança do clock. Então aqui, ó, primeira mudança, se a gente tiver a fase 0, o valor já é para estar gravado. O valor já é para estar gravado. E aí você vai ler o valor aqui. E na segunda mudança de clock, você vai gravar o próximo bit. Se a fase for 1, no primeiro ciclo do clock, você grava o bit, coloca o bit lá no pino. E na segunda mudança do clock, você lê a informação do pino. E assim por diante. Aqui na primeira gravei, na segunda eu li. Aqui em cima. Na segunda do anterior, eu gravei. Na primeira do atual, eu li. Na segunda, eu gravei. Na primeira, eu li. E assim por diante. E aí, como eu falei com vocês, uma das grandes vantagens da SPI é que eu posso ter vários escravos. E aqui é um esquema típico de como você ligaria vários escravos. O pino clock MOS e MSO é exatamente o mesmo pino, é ligado em todos os escravos. E aí você põe um slave select para cada escravo que você queira comunicar. Quando você vai comunicar com aquele escravo, você só ativa o slave select dele e faz a comunicação com ele. Se quiser comunicar com outro, você vai para o outro e assim por diante. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado aí a entender mais esse protocolo de comunicação. Como sempre, se tiverem gostado, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.